Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar a fórmula Dates Between, que é uma fórmula muito importante para você conseguir fazer análises temporais aqui dentro do Power BI. Então eu vou te dar um case prático, que é a gente calcular uma média móvel dentro do Power BI usando essa fórmula que eu vou te ensinar, que é muito importante para você continuar seu passo a passo rumo a dominar o Power BI. Então, se você quer mais conteúdo aqui desse tipo, se você quer mais conteúdo de fórmulas, que são as fórmulas DAX, do Power BI, deixa o like aqui no vídeo, porque assim eu entendo que é um tipo de conteúdo que você quer mais aqui no canal. E não esquece de pegar o arquivo que está aqui na descrição para você conseguir praticar passo a passo da sua casa, tanto o arquivo do zero quanto o arquivo gabarito para você poder treinar daí, beleza? Bom, e aqui na descrição também vou deixar o link para você pegar um mini curso gratuito assim que acabar a aula, mini curso gratuito de fórmulas DAX para você ficar ainda mais fera nessa ferramenta. Bom, vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje. Seguinte, eu estou aqui então com uma base de dados, vou dar um pulinho aqui na guia dados, que é uma base de dados de inscrições em um curso. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, na primeira data, que é 14 de maio de 2019, a gente teve, por exemplo, 3 inscrições no curso. 27 de maio de 2019, 8 inscrições. 28 de maio, 6 inscrições e assim por diante. E o que a gente quer fazer? Bom, a gente basicamente vai fazer uma análise para saber como que foi o comportamento da quantidade de inscrições ao longo do tempo. A gente quer saber se a quantidade de inscrições ao longo do tempo foi aumentando, se foi diminuindo, se continua igual. Então, qual que seria uma primeira forma possível de fazer isso? Seria o seguinte, a gente poderia vir aqui na guia relatório e criar um gráfico, por exemplo, um gráfico de colunas, e nesse gráfico de colunas eu posso colocar aqui justamente a informação de quantos inscritos a gente teve por data. Então, eu vou colocar aqui a coluna que tem o número de inscrições aqui dentro dos valores do nosso gráfico. E aí eu posso puxar aqui a coluna de datas, eu tenho duas opções. Deixa eu só te mostrar aqui. Eu tenho a coluna de datas da minha tabela de inscrições, que é essa coluna aqui, ou eu tenho uma outra tabela, que é uma tabela que eu já ensinei aqui no canal, que é a tabela calendário. O que é a tabela calendário? É uma tabela que tem todas as datas do período analisado. Então ela começa aqui no dia 1º de janeiro de 2019 e vai até 31 de dezembro de 2020. Por quê? Porque na tabela de inscrições, a gente teve informações desde o ano de 2019 até o ano de 2020. Show? Então, a gente pode, por exemplo, pegar a coluna de datas da tabela calendário e jogar aqui no eixo. Por que a coluna de datas da tabela calendário, Alon? Porque a coluna de datas da tabela calendário, ela tem todas as datas, inclusive as datas onde a gente não teve inscrição. Então, eu quero saber também possíveis datas onde eu não tive inscrição nenhuma e tal. Só que ele não está mostrando as datas, eu quero todos os dias, eu quero ver o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto e tal. O que ele faz? Quando eu coloco uma coluna de datas aqui dentro do eixo do gráfico, ele acaba mostrando só os anos. Como é que eu faço para ele mostrar tudo? É só vir aqui, do lado das datas, na setinha para baixo, tá aqui, ó, ele criou uma hierarquia de datas, ele mostrou o ano, eu quero ver as datas por completo. Beleza. E aí, olha só, tá aqui, criamos um gráfico simplesinho, só para a gente conseguir ver mais ou menos a evolução das inscrições ao longo do tempo. Então, olha só, aqui, basicamente, é um possível gráfico para a gente conseguir analisar quantas inscrições a gente foi tendo ao longo do tempo, se elas foram crescendo, se elas foram diminuindo. Então, olhando assim, parece que o volume de inscrições foi aumentando. Por quê? Porque aqui a gente tem vários dias com o volume de inscrição maior do que aqui no início. Mas, por exemplo, aqui no início a gente teve vários dias com picos muito grandes de inscrição. Então, qual que é a grande questão aqui? Esse gráfico simplesinho do jeito que ele está, ele não necessariamente diz muita coisa pra gente. Por quê? Porque eu quero saber, na verdade, qual que foi a média de inscrições ao longo de cada período. Então, se eu olhar assim, nesse dia, por exemplo, será que eu posso comparar duas datas aqui nesse gráfico? Se eu comparar esse dia, que a gente teve 19 inscrições, com esse dia, que a gente teve, deixa eu ver aqui, 41 inscrições, eu posso comparar essas duas datas? Provavelmente não. Por quê? Porque são datas isoladas, eu não sei o que teve aqui nessa data que explodiu. Ou então, será que eu posso comparar um dia com o outro? Então, sei lá, aqui num dia eu tive 19 inscrições, no outro dia eu tive 11 inscrições. Então, quer dizer que as nossas inscrições estão caindo, porque num dia teve 19 e no dia seguinte teve 11? Não. Então, o que a gente vai fazer? O que é mais inteligente do que analisar um dia depois do outro? É a gente conseguir analisar o que a gente chama de média móvel. E você deve ter ouvido bastante aí de média móvel em período do que a gente viveu aí de 2020 para cá, porque o pessoal fala, média móvel de casos da doença foi de 2.000 e não sei quanto na última semana. Então, o que é a média móvel? Média móvel, basicamente, é um número que te diz qual que foi a média dentro de um período para você conseguir analisar. Então,
Imagina o curso presencial que a gente está falando aqui no caso. O curso presencial, imagina que a gente tem turmas do curso a cada mês. Quer dizer que de 30 em 30 dias, mais ou menos, esse número pode ir aumentando, ele pode ir diminuindo, porque ele tem ali alguma sazonalidade dentro do mês. Então, a média móvel, a ideia da média móvel é justamente você ter um número que vai te dar um norte, vai te dar uma ideia de quanto que foi o número dentro de um determinado período. Por quê? Porque não adianta nada a gente falar assim, eu tive 19 inscrições num dia, no outro eu tive 11, no outro eu tive 10. Quer dizer que tá ruim? Não. Talvez quer dizer que um dia teve menos do que o outro, porque às vezes, sei lá, a gente tem mais inscrições, não sei, na sexta-feira do que no sábado. Então, pode ter essa sazonalidade aí ao longo do mês, ou ao longo da semana. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular qual foi a média de inscritos nos últimos 30 dias. Então, aqui, ao invés de analisar que a gente teve 19 inscrições nesse dia, eu vou analisar, olha, olhando a partir desse dia, os últimos 30 dias, a gente teve um total de uma média de inscrições de 20 por dia. Agora, lá atrás, 2 anos atrás, se a gente olhar, a gente tinha uma média de inscrições por mês ali de, sei lá, 10 inscritos. Então, se a nossa média de inscrições subiu de 10 para 20, quer dizer que a gente está conseguindo melhorar. Agora, não posso comparar 2 dias isolados, faz sentido? Então, a ideia da média móvel é justamente conseguir ajudar a gente com esse tipo de análise, com esse tipo de média para a gente conseguir fazer a média ao longo do tempo. Então, como é que vai funcionar aqui? Seguinte, eu vou vir aqui na guia dados só para te mostrar um negócio. Então, o que eu quero fazer? Eu quero justamente calcular a média de quantidade de inscritos sempre olhando os últimos 30 dias. Então, por exemplo, se eu estiver analisando, sei lá, vamos pegar uma data qualquer aqui. Estou analisando o dia 7 de agosto de 2019. Quero saber como é que foi a média de 30 dias para trás. Se eu analisar agora, por exemplo, sei lá, o dia... Deixa eu pegar aqui. 4 de dezembro de 2019. Quero saber como é que foram os 30 dias anteriores. Então, como é que funciona essa nossa fórmula Dates Between? Deixa eu te mostrar aqui o seguinte. Vamos lá. Vamos criar uma fórmula. Eu vou te mostrar como é que a gente faria isso. Então, eu vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em Nova Medida. E aí, por que eu vou criar uma nova medida? Porque a medida é a fórmula que vai dar para a gente um resultado aqui dentro do Power BI. Então, dentro da medida, eu vou dar um nome para ela de média inscritos. Show de bola. Média inscritos. E aí, como que vai funcionar? A gente vai usar a fórmula, que é a fórmula Dates Between. Então, a fórmula Dates Between, ela vai ajudar a gente a conseguir fazer algum cálculo entre duas datas. No caso, eu quero fazer uma análise ao longo de 30 dias. Então, por exemplo, sei lá, se eu estou analisando o mês de janeiro de 2020, eu vou analisar do dia 1º até o dia 31. Se eu estou analisando o mês de março, eu estou analisando do dia 1º até o dia 31 de março, e assim por diante. Então, a gente vai conseguir, com essa fórmula Dates Between, fazer uma análise entre duas datas. Só que essa fórmula, ela nunca vem sozinha. Dates Between. Ela nunca vem sozinha. Por quê? Porque essa fórmula, você só passa para ela quais datas você quer analisar. Agora, então o que vai acontecer? Ela é como se fosse um filtro. Eu vou falar assim, eu quero fazer algum cálculo, por exemplo, uma média dos inscritos, entre duas datas, entre a data A e entre a data B. Só que essa fórmula Dates Between, ela só vai fazer esse filtro pra gente. Mas para conseguir fazer uma fórmula, onde eu vou fazer um cálculo com algum filtro, com algum critério, a gente geralmente usa aqui no Power BI, a gente usa a fórmula Calculate. E aí, o que é a fórmula Calculate? Lembrando, primeiro ele vai pedir qual é a conta que eu quero fazer, que no caso vai ser a média de inscritos, e depois ele vai perguntar qual que é o meu filtro, qual que é o meu critério. E aí o meu filtro, o meu critério, vai ser justamente eu escolher fazer uma análise entre duas datas específicas. Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui a fórmula Calculate? Primeiro, abrir a fórmula Calculate só para organização. Vamos apertar o Shift Enter para pular uma linha. E aí ele vai perguntar assim, qual que é a conta que você quer fazer? Eu quero fazer uma conta da média de inscritos. Então eu vou colocar aqui Average, que é a nossa fórmula média. E ele pergunta qual que é o nome da coluna que você quer calcular a média. É essa coluna chamada de inscrições. E aí tá aqui, coluna inscrições, aperto o Tab, fecha parênteses. Vírgula, agora eu tenho que colocar qual que é o filtro, o que eu quero filtrar aqui dentro da minha fórmula. Eu quero fazer a média das inscrições considerando todas as inscrições? Não, eu quero escolher entre duas datas. Mas não é uma média móvel? Você não vai escolher uma data A e uma data B. Não, eu não vou escolher uma data A e uma data B, vai ser uma média móvel. Mas só para te mostrar como é que funciona a fórmula Dates Between, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona a fórmula Dates Between. Eu quero saber como é que foi a média, sei lá, entre o dia 14 de maio e o dia 14 de junho de 2019. Então, vou pegar um período de 30 dias para a gente saber qual que foi a média de inscritos. E aí ele vai perguntar assim,
dentro da fórmula dates between, primeiro ele pergunta, Alon, eu preciso de uma coluna para saber quais são as datas do período analisado. Então, ó, esse primeiro argumento da fórmula dates between é justamente uma coluna que ele pede para você falar para ele qual foi o período analisado. Alon, é só eu passar essa coluna de data aqui da minha tabela de inscrições, certo? Não, por quê? Porque essa coluna da data de inscrição, lembra que ela sempre pode pular. Tá vendo? Ela tá pulando aqui do dia 14 de maio para o dia 27 de maio. Por quê? Porque eu não tive nenhuma inscrição entre esses 2 dias. Então você tem que passar a coluna de datas da sua tabela calendário. Por quê? Porque a sua coluna de datas da tabela calendário, ela tem todas as datas, independente de você ter tido inscrição ou não naquele dia. Então eu vou passar aqui a coluna de datas da tabela calendário, vírgula. Ele pede assim, alô, quero que você me fale qual que é a data de início da sua análise, qual que é a data de fim da sua análise. Bom, a data de início, lembrando, obviamente vai ser uma média móvel, então a gente não vai precisar ficar colocando uma data manualmente, mas só para a gente começar a entender o primeiro exemplo, vamos colocar uma data manual aqui. Vamos começar no dia 14 de maio de 2019 e terminar no dia 14 de junho de 2019. Show! Como que a gente vai fazer isso? Para escrever uma data dentro aqui do Power BI, não adianta eu colocar assim, 14 de maio de 2019. Isso aqui ele não vai entender, porque ele não vai entender como uma data. Para colocar uma data, eu tenho que colocar a função date. Então, a função date, agora sim, eu consigo escrever qual é a data que eu quero. Qual é o ano dela, qual é o mês, qual que é o dia. O ano, vamos colocar 2019. Vírgula, qual que é o mês que eu quero? 5. O dia é 14. Perfeito. Vírgula, já falei qual que é a data de início da minha análise, vou falar qual que é a data de fim. Vou colocar aqui então, date, beleza. Qual que é o ano da minha análise? Eu quero terminar no ano de 2019, mês 6, dia 14. Perfeito. Fechei o parênteses uma vez da fórmula date, fechei mais uma vez da fórmula dates between, fechei mais uma vez da fórmula calculate e vou dar enter. Alon, ficou muita coisa. Vamos explicar aqui mais uma vez. Lembrando, usei a fórmula calculate. Por que eu usei a fórmula calculate? Porque eu queria fazer uma conta baseada em um critério. Qual que é a conta que eu quero fazer? Quero saber a média de inscrições por cada dia, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, considerando o quê? Considerando as datas entre o dia 14 do 5 e o dia 14 do 6 de 2019. Vamos ver aqui, então, como que ficou o resultado da fórmula? Então, vou voltar aqui no nosso relatório, vou criar uma página nova, vou colocar um cartão, por exemplo, para mostrar o valor, e dentro desse cartão vou colocar aqui a média de inscritos. Tá lá, média de inscritos, 3,53. Então, entre o dia 14 de maio de 2019 e 14 de junho de 2019, a média de inscritos por dia foi de 3,53, beleza? Perfeito. Mas lembrando, agora a gente quer considerar uma média móvel. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui dentro da nossa guia dados. Eu quero fazer uma média móvel. Como é que vai funcionar uma média móvel? Bom, eu quero que ele sempre pegue a data atual e faça essa data atual menos 30 dias, beleza? Então, como é que vai funcionar? Deixa eu apagar aqui essas datas que a gente colocou de forma manual e a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu apagar esse restante da fórmula. E na fórmula dates between, qual era a primeira coisa que a gente ia colocar? A coluna de datas da tabela calendário, para ele saber quais são as datas do período analisado. Vírgula, a gente tem que falar para ele qual que é a data de início da nossa análise, beleza? E aí agora vem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Bom, qual que era o nosso primeiro argumento da fórmula dates between? A coluna de datas da tabela calendário, para ele saber o período analisado. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar essa data de início e a data de fim mais dinâmicas. Por quê? Porque a gente colocou uma data específica, eu não quero data específica, eu quero colocar de forma dinâmica. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu quero pegar aqui, qual que foi, a gente está terminando a nossa tabela no dia 11 de março de 2020. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer aqui, basicamente, eu quero considerar qual foi a média móvel nos últimos 30 dias. Por quê? Porque os últimos 30 dias podem ser dinâmicos, porque o último dia é dia 11 de março, mas depois podem entrar novas informações. Vamos ver como é que vai funcionar então. Então, qual que é o nosso último dia da tabela? 11 de março de 2020. Então, eu quero terminar a minha análise no dia 11 de março, eu quero começar a minha análise 30 dias antes de 11 de março. Então, vamos lá, qual que é a data que eu quero iniciar essa minha análise? Bom, vai ser o último dia menos 30, porque eu quero sempre 30 dias para trás até o dia atual, que no caso é 11 de março. Então, vamos colocar, como é que eu faço para colocar a data inicial da minha análise?
Como é que eu faço primeiro para calcular qual que é o último dia da minha tabela aqui? Para calcular o último dia, eu tenho que descobrir qual que é a maior data de todas. Para descobrir o maior número, o maior valor de uma coluna, tem a fórmula max. E como é que vai funcionar a fórmula max? Ele vai perguntar assim, Alon, qual que é o nome da coluna que você quer calcular o maior valor? É essa coluna de data da nossa tabela de inscrições. Então, é data da tabela de inscrições, está aqui, ó, inscrições data, fecha parênteses. Só que, lembra que dentro da fórmula dates between, primeiro a gente fala a data inicial da análise e depois a data final da minha análise. A data inicial é o quê? Lá na nossa data, 11 de março, menos 30. Porque eu quero sempre começar 30 dias antes e terminar 30 dias depois. Beleza. Então, colocamos a nossa data inicial, que é a última data menos 30. Agora, a nossa data final é a própria maior data de todas, que é max. Qual é a coluna que tem os valores que eu quero calcular o maior? É a coluna de data na nossa tabela de inscrições. Fecha o parênteses uma vez, fecha duas vezes por causa da fórmula dates between, fecha 3 vezes por causa da fórmula calculate. Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu estou usando a fórmula calculate, de novo, porque eu quero fazer a conta baseada em uma condição. Qual que é a condição? Eu quero fazer a média das inscrições só dos últimos 30 dias ali da minha tabela. Então, o meu filtro, minha condição é últimos 30 dias da tabela. Beleza, então vou falar para ele, para a fórmula calculate, primeiro, o que eu quero calcular, que é a média do número de inscritos. Agora, a segunda coisa da fórmula calculate é qual é o critério, qual é o filtro que eu quero aplicar, que é justamente escolher as datas específicas. Então, primeiro, eu vou colocar a coluna de datas da tabela calendário, para ele saber o período analisado, que é 2019 2020, então tem todas as datas. E depois, qual que é a data onde eu quero iniciar a minha análise? No caso, eu falei, só para a gente conseguir começar aqui passo a passo, eu peguei os últimos 30 dias da nossa tabela. Então, eu coloquei aqui o último dia menos 30 e depois eu coloquei o último dia. Então, ele vai, sei lá, de fevereiro tem 28 dias, então, sei lá, fazendo uma aproximação aqui. Vai do dia 13 de fevereiro até o dia 11 de março. 30 dias aí deve ser isso mais ou menos. Beleza, vamos dar um Enter aqui na fórmula e vamos ver como que ficou esse número. Vamos voltar lá na guia relatório e tá aqui, ó, a gente já tinha colocado essa nossa medida dentro de um cartão, 8,03 é a média de inscritos lá no nosso final. Perfeito. Só que, Alon, é uma média móvel. Eu quero saber para o primeiro dia, para o segundo, para o terceiro e não só para o último. Aí que tá. As medidas, elas são fórmulas que elas recalculam automaticamente dentro do nosso relatório. Então, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Vou apagar esse cartão e eu vou colocar uma matriz aqui dentro. Olha só, vou colocar uma matriz. Dentro dessa matriz, eu vou colocar o quê? Eu quero saber a média de inscritos dos últimos 30 dias. Só que eu quero que ele faça isso para a primeira data, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta e assim por diante. Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui a média de inscritos nos valores e eu vou colocar as datas aqui dentro das linhas da minha matriz. Só que lembra que ele não mostra tudo. Então a gente vai ter que clicar aqui na setinha para baixo e mostrar todas as datas, que ele vai mostrar todas as datas. Alon está muito pequeno, não consigo enxergar nada, nem eu. Então vamos clicar aqui na parte de formatação para aumentar o tamanho do texto. Ó. Então vou pesquisar aqui por tamanho da fonte, ó, fonte. Tá aqui, ó, tamanho da fonte. Tá 10, eu vou colocar um número bem maior, sei lá, uns 22. Então tá lá, bem mais tranquilo de enxergar. Agora sim, perfeito. Então vamos lá, o que vai acontecer? Ele mostrou todas as datas, inclusive as datas que a gente não teve inscrito, lembra? 1º de janeiro de 2019, 2 de janeiro, 3 de janeiro, não sei o quê, a gente não teve nenhum inscrito nessas datas. Por quê? Porque as nossas inscrições, deixa eu fechar aqui a nossa fórmula, as nossas inscrições começam no dia 14 de maio. Então vamos começar a analisar a partir do dia 14 de maio. Então, ó, 14 de maio, repara que a média móvel já vai começando a mexer. Então, ó, deixa eu pegar aqui uma data aqui qualquer. 14 de junho, tá lá. Média móvel dos últimos 30 dias, 3,56 e assim por diante. Ué, Alon, mas a gente tinha feito a fórmula para ele pegar a média móvel só dos 30 dias finais. Por que ele está conseguindo calcular a média móvel de cada um dos dias? Cara, pelo seguinte, porque, de novo, as medidas do Power BI, elas recalculam de acordo com o que você está mostrando ali. Então, lembra, qual que era a última data de todas da nossa tabela? Era o dia... Cadê? Era o dia 13 de maio de 2020. Então, os últimos 30 dias estava lá. Opa, cadê? Deixa eu descer aqui. Na verdade, não, era em março, né? Cadê? Era 11 de março, se não me engano. Tá aqui, 11 de março. 8,03 os últimos 30 dias. Perfeito. Então tá lá. Era o número que a gente tinha. Mas o que o Power BI faz?
Quando você tem aqui um valor dentro da sua matriz ou dentro do seu gráfico, é como se ele olhasse aquele número de forma isolada. Então, por exemplo, o que ele está fazendo de cálculo nessa data aqui, dia 6 de fevereiro de 2020? Nesse momento, para o Power BI, ele está olhando somente essa data. Então, o que a fórmula está fazendo? A fórmula está falando assim, ó, pega a maior data de todas. Mas, bom, se ele está olhando somente essa data, que é 6 de fevereiro de 2020, qual que é a maior data de todas, considerando que só tem essa data? 6 de fevereiro de 2020. Por isso que ele está conseguindo calcular de 6 de fevereiro de 2020 e 30 dias para trás qual que foi a média móvel. Beleza. A mesma coisa, sei lá, vou pegar outra data qualquer. 20 de janeiro de 2020. Alon, por que ele está conseguindo calcular aqui bonitinho a média móvel de inscritos dos 30 dias anteriores a esse dia, 20 de janeiro de 2020? Porque, lembrando, as medidas no Power BI, elas recalculam dependendo do que está aparecendo na sua tabela. Então, nessa linha da nossa tabela, é o que a gente chama de contexto de filtro. Alon, o que é contexto de filtro? É exatamente qual é a informação que ele está analisando naquele momento. Então, de novo, qual é a informação que ele está analisando nesse momento? 20 de janeiro de 2020. Então, para o Power BI, nesse momento, ele só está interessado em 20 de janeiro de 2020. Ele não está nem aí para o dia 21, ele não está nem aí para o dia 19, ele não está nem aí para o dia... Não está nem aí para nada, só está aí para o dia 20 de janeiro de 2020. Por isso que, apesar de eu ter pedido para ele mostrar a maior data de todas, e 30 dias para trás, o que ele está pegando? Ele está pegando o próprio dia 20 de janeiro de 2020. Por quê? Porque considerando somente essa data, qual que é a maior data de todas? Se só existe 20 de janeiro de 2020, essa é a maior data de todas. Então, a fórmula Dates Between, a gente sempre vai fazer mais ou menos nessa linha. Se você quer uma média móvel, por exemplo, dos últimos 30 dias, você vai colocar o máximo menos 30. Por quê? Porque o máximo menos 30 sempre vai ser a data atual, que está aqui na nossa tabela, menos 30, porque ele sempre considera a data atual como sendo a única data existente para ele conseguir analisar, beleza? Então, vamos lá. E lembra aqui que eu falei, as fórmulas do Power BI, as medidas, elas vão mudando conforme o que está aparecendo na nossa tabela. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou tirar a data das linhas, vou tirar aqui a data das linhas e vou colocar de novo para te mostrar um negócio. Data, tirei das linhas, e você pode abrir as informações aqui, ó. Abrir 2020, abrir 2019. Você pode abrir o quarto trimestre para ver os meses, você pode abrir o terceiro trimestre, você pode abrir o segundo trimestre. Isso aqui está meio bagunçado aqui. O que eu vou fazer? Eu quero fazer uma análise só considerando os anos e os meses. Eu vou tirar, então, ó, o trimestre da jogada. Vou tirar o trimestre aqui, esse xizinho. Beleza. Então, se eu clicar aqui em 2020, se eu clicar aqui em 2019, olha o que ele vai fazer. Ele vai mostrar para a gente a média móvel em cada um dos meses. Em maio, em junho, em julho e tal. Só que, olha só. O que é esse 3,27? Lembra muito bem do que eu te falei. Que aqui dentro do Power BI eu não gosto de ficar usando muito nome técnico, mas é o que a gente chama de contexto de filtro. Contexto de filtro é o que ele está analisando naquele momento. Então vamos lá, vamos entender o que é esse número aqui. 4,96 em julho. Ele está olhando somente o mês de julho de 2019. Então agora, o que a fórmula está fazendo? Ela está calculando a maior data considerando somente julho de 2019. Qual que é a maior data considerando julho de 2019? 31 de julho de 2019. Então ele está pegando 31 de julho de 2019 e 30 dias para trás para calcular essa média móvel de julho. Se eu olhar aqui, por exemplo, sei lá, fevereiro. O que é fevereiro 7,19? Fevereiro 7,19, ele está fazendo o seguinte. Ele pegou a última data, ou seja, a maior data, que é o que a fórmula está pedindo, né? A maior data de todas, o máximo. E qual é a maior data de fevereiro de 2020? É 28 de fevereiro, não lembro se foi bissexto ou não, mas 28 de fevereiro de 2020. Então ele está pegando o dia 28 de fevereiro de 2020 e calculando 30 dias para trás. Então a fórmula vai mudando de acordo com o que você está mostrando. E justamente a gente consegue fazer isso com a fórmula Dates Between. Vamos voltar lá para a nossa página 1, onde a gente tinha o nosso gráfico, que a gente falou que não dava para analisar muito bem. Por quê? Porque a gente estava comparando um dia com o outro sem conseguir comparar de forma correta. Por quê? Esse dia que a gente teve aqui, sei lá, 30 inscrições, eu posso comparar com 3 dias depois que a gente teve 5 inscrições? Não, porque foram dias completamente diferentes. Tem que comparar alguma média ali para conseguir fazer essa análise, que foi o que a gente fez de média móvel com Dates Between. Então, se eu colocar aqui a nossa fórmula de média de inscritos aqui dentro dos valores, deixa eu fazer isso aqui.
só vai ficar estranho, né? Deixa eu colocar um gráfico que vai ser um gráfico de colunas com linhas. Então, vou colocar esse gráfico aqui, gráfico de colunas com linhas. Troquei o tipo de gráfico. Os valores da coluna vão ser as inscrições normais de cada dia, só que os valores da linha vão ser a média de inscritos. E aí, vamos lá. Ó, fez uma diferença aqui, só que o que está acontecendo? Ele está considerando a época que a gente não teve inscrito. Mas eu não quero considerar a época que de janeiro de 2019 até abril, a gente nem tinha curso ainda. Depois de 2020, depois de abril de 2020, a gente também não tem dado nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar um período específico. Como é que eu faço para filtrar um período específico? Eu posso colocar aqui rapidinho, ó, uma segmentação de dados, um filtro. Eu vou colocar aqui a segmentação de dados. Dentro da segmentação de dados, vou colocar as datas para eu poder escolher. E eu posso escolher o período que eu quero começar a minha análise e o período que eu quero terminar. Vamos começar a análise em, sei lá, junho de 2019. Então, junho, no dia 1º de junho. E vamos terminar a análise lá no dia, deixa eu pensar aqui, lá em março de 2020. Dia 11 de março era o último dia, se eu não me engano. Beleza. E aí, olha como é que fica a diferença no nosso gráfico. A diferença no nosso gráfico é o seguinte. Aqui agora a gente tem as informações de média móvel. Então, esse dado aqui de média móvel, ele diz pra gente como que se comportou a média de inscrições ao longo dos últimos 30 dias. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou tirar do nosso gráfico para conseguir analisar essas inscrições que estão em formato de coluna. Vou tirar aqui. E olha só como é que a gente consegue analisar de uma forma um pouco mais fácil. Aqui a gente consegue ver que ali no início de 2019 a gente tinha uma média ali mensal mais ou menos de inscritos de 3 inscritos por dia, aqui ó, mais ou menos 6 inscritos por dia, crescendo um pouquinho, e no final a gente já foi crescendo para uma média ali de 6 inscritos, depois 8 inscritos, depois 9 inscritos, então ficou ali uma média muito maior de 7, 8, 9 inscritos por dia, com relação a antes que a gente tinha 3 aqui mais ou menos, 5 inscritos por dia, 4 inscritos por dia. Então a média dá para ver que claramente cresceu a nossa taxa de inscrições por dia. Por que a gente fez a média móvel dos últimos 30 dias? Porque o ciclo era de 30 dias, a gente tinha uma turma de 30 em 30 dias. Então faz muito mais sentido você colocar assim do que você fazer uma análise dia após dia, porque você não pode comparar um dia com o outro. Sei lá, se você comparar o primeiro dia que a gente abriu as inscrições com o último dia que fecharam as inscrições, cara, o primeiro dia pode ter bombado, porque eram inscrições novas, porque teve muita... Que nem o Rock in Rio. Você não vai comparar o primeiro dia de vendas do Rock in Rio com o último dia de vendas do Rock in Rio. O primeiro dia é o que mais bomba, porque tem muita gente esperando para conseguir fazer aquele acesso. Então, se a gente conseguir fazer uma média, dependendo do ciclo, no caso do ciclo do Rock in Rio é muito maior do que um mês, mas a gente vai ficar muito melhor de analisar. Você pode fazer essa média móvel de 30 em 30 dias, você pode fazer essa média móvel. Sei lá, Alon, no nosso caso aqui varia de semana em semana. As inscrições são mais ou menos constantes, né? Então não ficam variando todo mês, necessariamente, dependendo do dia do mês. Mas dependendo do dia da semana, sei lá, domingo, sábado, segunda, varia o número de inscrições sempre. Então você pode colocar aqui uma média móvel de 7 em 7 dias. Então você vai colocar aqui para ele pegar sempre a data atual, menos 7 dias para fazer a análise. E aí você pode dar um Enter aqui agora e vai mudar a sua análise para... O que vai acontecer? E quanto menor você deixar o período, mais o gráfico vai ficar aberto, e quanto maior você deixar o período, se eu vou analisar 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, mais achatado vai ficar seu gráfico. Quer ver? Eu tenho uma sazonalidade de 3 em 3 meses, então eu vou colocar aqui, ó, de 90 em 90 dias. Seu gráfico vai ficar mais achatado. Por quê? Porque você vai conseguir fazer uma análise, uma média, levando em consideração muito mais tempo, e aí você vai conseguir achatar, vai conseguir fazer uma análise cíclica ali com mais tempo, e aí o seu gráfico, consequentemente, vai ficar um pouquinho mais linear ali, vai ficar um pouquinho com menos variação, porque você está pegando um período muito maior para calcular a média. Então, essa era a ideia aqui da fórmula Dates Between. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui e comentar aqui embaixo se você chegou até o final da nossa aula com a nossa famosa hashtag até o fim, Alon. Bom, não esquece de se inscrever no canal para receber conteúdo de Excel, VBA e Power BI todos os dias aqui no canal. E lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você acessar o nosso mini curso de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, para ficar ainda mais fera nessa ferramenta do Power BI. E espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula.